Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, com bastante informação para todos vocês que nos acompanham, por isso chega mais ao meu, ao seu, ao nosso Connect Sport que já está no ar. Olha, assunto é o que não falta, vamos repercutir aí os confrontos já definidos das quartas de finais da Copa do Brasil, com grandes jogos, vamos falar também dos jogos de hoje, do Campeonato Brasileiro Série A, vamos falar também da Série B, até porque tivemos jogos ontem pela rodada, pela 19ª rodada, vamos falar também do campeonato, mercado da bola, minuto olímpico, futebol internacional, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham, por isso chega mais e vamos começar o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Apresentando diretamente os meus comentaristas que estão de volta hoje fazendo o programa ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Quarta-feira recheado, né, de Brasileirão, de Série B, de muita notícia para vocês. E olha, eu já adianto aqui, Gabriel, que o Minuto Olímpico hoje está muito especial e mais tarde eu vou dizer o porquê. Volto com você, Gabriel. É isso aí, é só uma palhinha para quem nos acompanha, Gabriel, para saber que o programa hoje está recheado de notícias. E ele está de volta depois de alguns dias ausentes aí no nosso programa. Seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Boa tarde, Gabriel. Fala, Sanches. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Não tive aí na sexta doente, agora devido à internet, não participei, mas estou de volta para vocês aí. Bora para muitas novidades para vocês aqui do Connect Sport. É isso aí, Johnny, você voltou num momento crucial, porque o programa de hoje está recheado de informação. Então vamos que vamos debater tudo aí no mundo do futebol e do esporte, do mundo dos esportes em geral. Começando falando pela Copa do Brasil, temos os duelos das quartas de finais definidos da competição e quem vai trazer informações desses jogos que já estão definidos é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Finalmente chegamos às quartas de final da Copa do Brasil. A competição cada vez aí mais se afunilando, ficando cada vez menos clubes e só clubes, né, do grande patamar aí do futebol brasileiro, só grandes clubes, né, grandes equipes aí do atual cenário do futebol brasileiro. Tanto é que temos 8 equipes que estão na primeira divisão, né, 8 equipes da elite nacional. São 4 confrontos que prometem ser muito equilibrados, né? 4 jogos aí que vão tirar a atenção do torcedor, né? Muita atenção aí também para as torcidas envolvidas. Começamos aí com o Corinthians e Atlético Goianiense, 2 times de primeira divisão. O Corinthians, que é tricampeão da competição, né, da Copa do Brasil, é o maior vencedor em disputa junto com o Flamengo, né? O Atlético Goianiense, que busca o título inédito, que tem sua melhor campanha lá em 2010, quando o Santos foi campeão, né? O Atlético Goianiense chegou até as semifinais, foi eliminado por Vitória, né? Que fez aquela final contra o Santos. Então o Atlético busca esse título aí para rechear ainda mais a sua prateleira de títulos, né? E o Corinthians querendo o 4º título, né, dessa competição. Os 2 times que fazem a reedição, né, da Copa do Brasil do ano passado, inclusive, né? Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentaram na 3ª fase do ano passado e o Atlético Goianiense, o Dragão, conseguiu passar, né? Conseguiu eliminar o Corinthians ainda na 3ª fase. Outro jogo da competição, dessas quartas de final, é Fluminense e Fortaleza, né? Outro duelo muito interessante que promete aí ser um jogo muito ofensivo, né? Com várias nuances táticas aí, tanto do Diniz quanto do Vojvoda, que são 2 técnicos aí, né, da nova safra aí de técnicos do futebol brasileiro. O Fortaleza, que busca o seu título inédito, né, teve sua melhor campanha justamente ano passado, chegando às semifinais, né, da competição, sendo eliminado justamente o Atlético Mineiro, que foi o campeão, né, que viria a ser campeão do ano passado da Copa do Brasil, né, aliás, de tudo. E o Fluminense buscando o seu 2º título. O Fluminense, que foi campeão lá em 2007 contra o Figueirense, e foi vice-campeão em 92 contra o Internacional também. Então busca esse o 2º título da Copa do Brasil para animar seu torcedor, né? Um ano que o Fluminense está jogando muito bem e que merece, aí tá merecendo ganhar algum títulozinho. O seu torcedor tá querendo, tá esperando há algum tempo já um título de expressão e pode ser que venha esse ano aí. Vamos ver o que acontece, né? Os 2 times nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil. E esse ano já tivemos um duelo, né, pelo Brasileiro lá no Castelão e o Fluminense saiu, né, vencedor com 1-0.
por 1-0, né, fora de casa, diante do torcedor do Fortaleza. Outro jogo da rodada é São Paulo e América Mineiro, os dois times que buscam seu título inédito, né? O São Paulo que tem todos os títulos possíveis, menos o da Copa do Brasil, que busca aí, né, seu título inédito. Foi vice-campeão lá em 2000, é bem verdade, então tá com esse gosto entalado. O América Mineiro fez sua melhor campanha há 2 anos atrás, né, em 2020, com o Lisca doido, quem lembra bem, chegando à semifinal, né, e sendo eliminado por Palmeiras, que também ia ser campeão. Mesma história do Fortaleza ano passado. Então são dois times aí que procuram o título, né, da Copa do Brasil inédito. O América Mineiro fazendo uma campanha recente muito boa e o São Paulo sempre batendo na trave, né, procurando um retrospecto melhor, né, querendo chegar aí nas fases finais para sonhar com esse título. Lembrando que os dois times já se enfrentaram, né, na Copa do Brasil lá em 96, com retrospecto positivo, né, para o Tricolor Paulista, que ganhou os 2 jogos e passou de fase, né. O Coelho que nunca venceu o São Paulo, né, fora de casa, dentro do Morumbi ou em São Paulo. E uma notícia boa para o América quanto a isso é que vai decidir, né, o confronto em casa. Então se preocupe um pouco menos com essa estatística, né, com esse histórico. E para finalizar, temos Flamengo e Atlético Paranaense, né? Eu diria aí que é o confronto da Copa do Brasil dos últimos anos. É a 4ª vez em 4 anos que os times se enfrentam, né? Se enfrentaram em 2019 nas quartas de final, se enfrentaram nas oitavas em 2020, se enfrentaram na semifinal no ano passado e agora estão se enfrentando nas quartas de final de novo, né? Um tira-teima aí dos times que já fizeram o final da Copa do Brasil, inclusive lá em 2013, e foi mais feliz pro rubro-negro carioca, e final da Supercopa do Brasil de 2020, também o Flamengo saiu campeão em cima do Atlético Paranaense, né? Aquele time do Jorge Jesus memorável. O Flamengo que busca seu 4º título, já tem 3, e o último em 2013, e o Atlético Paranaense busca aí seu 2º título, né? Ganhou lá em 2019, recentemente, justamente num dos campeonatos que eliminou o Flamengo durante o campeonato, né, durante o decorrer do mata-mata, e tem tudo aí para buscar mais um título, que está fazendo uma temporada maravilhosa junto com o Filipão, né, no comando do Filipão, que ressurgiu aí e nas Copas está indo muito bem com o Atlético Paranaense, está criando aí um verdadeiro papão, né, esse ano. O time está jogando muito bem e está vindo como um dos favoritos, não só para a Copa do Brasil, mas também aparecendo aí na Libertadores aí. Volto com vocês do estúdio, queria saber de vocês qual a expectativa de vocês para esses jogos, qual é o jogo que merece destaque, tem algum time que tem a vida mais fácil, tem algum time que tem a vida mais difícil, né? Lembrando que os jogos de ida já são na semana que vem, e aí temos uma pausa para Libertadores, e aí voltamos com os jogos de volta, né? Dessas quartas de final da Copa do Brasil, que prometem ser muito interessantes e muito disputadas. Volto com vocês direto do estúdio, sou Lucas Angel para Conect Sport São Paulo. Um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Angel, trazendo informações aí, detalhando os confrontos dessas quartas de finais da Copa do Brasil. Ele já deixou no final da reportagem dele as perguntas aí do que a gente acha dos jogos dessa fase. Então já vamos começar falando agora um esquenta. Agora sim, né, Gabriel? Ontem a gente fez um esquenta, hoje a gente vai fazer uma análise concreta com os duelos já definidos. E começando com você, Gabriel, agora sim, faça a sua análise aí, o que você achou dos jogos, quem você acha que sai como favorito, faça a sua análise das quartas de finais da Copa do Brasil. Olha, para ser bem sincero, eu não vejo nenhum favoritaço, tá? Ainda mais depois do sorteio. Acho que, na minha opinião, dos confrontos, talvez o confronto mais desequilibrado, ainda mais pelos reforços que estão chegando, é o do Corinthians Atlético Goianiense, né? Porque o Corinthians tem um elenco muito bom, né? Tá chegando mais reforços, vai ter a estreia do Roberto, vai ter a estreia aí do Balbuena também, em breve, pode chegar mais nomes, né? Tem o nome do Fausto Vera também, que está sendo bastante ligado à equipe corintiana, então acho que esse confronto talvez seja o mais desequilibrado, mas acho que mesmo assim ainda está tudo em aberto. Acho que o Atlético Goianiense tem sim condição de, quem sabe, fazer uma surpresa aí para a equipe do Corinthians. Já no duelo Fortaleza e Fluminense, vai ser um duelo muito difícil para o Fluminense, porque o Fortaleza é uma equipe que, apesar de estar lá embaixo na tabela do Brasileirão, é uma equipe que nas Copas está indo muito bem, né? Foi muito bem na Libertadores, chegando até as oitavas de final. Na Copa do Brasil vem muito bem, eliminou o Ceará, está nas quartas de final, então acho que também está tudo em aberto nesse duelo. No São Paulo e América Mineiro, também acho sim que está em aberto ainda, porque eu acho que o São Paulo tem tido um pouco mais de dificuldade quando enfrenta uma equipe talvez de menor expressão, né? Teve dificuldade, por exemplo, contra o Juventude nessa Copa do Brasil, então eu acho que esse confronto pode ser muito, assim, aos olhos de todos, talvez a São Paulo contra o América Mineiro, sim, também acho que o São Paulo é o favoritaço nesse duelo,
mas acho que o São Paulo não pode dar mole. Se a gente for lembrar recentemente, o América Mineiro já eliminou o Internacional, já eliminou o Corinthians também, o Copa do Brasil. Então, é uma equipe que tem tido bons retrospectos, acabou de eliminar o Botafogo. Então, o São Paulo, se eu fosse o São Paulo, abriria o olho com esse América Mineiro, que vai ser muito complicado. E agora sim, está, na minha opinião, o duelo mais equilibrado e o melhor duelo nessas quartas de final de Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, né, que mais uma vez vão se enfrentar. Né, em 2013 se enfrentaram na final com a vitória do Flamengo, em 2019 nas quartas com aquela emoção nos pênaltis, né, que o Atlético Paranaense eliminou a equipe do Flamengo. Aí em 2020 tiveram mais um duelo nas oitavas, no qual o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense. Ano passado, na semifinal, o Atlético Paranaense passou o trator do Flamengo no jogo de volta e venceu por 3-0 no Maracanã, né? Então, assim, é um duelo que vem se repetindo bastante, como bem disse o nosso repórter Lucas, mas acho que hoje, ainda mais pelo momento que o Flamengo vive, eu acho que hoje o favoritismo é do Flamengo, mas assim, tudo pode acontecer. É um duelo, virou um clássico, né? Essa que é a verdade, né? Por muitos duelos assim, nos últimos anos. Ano passado a gente teve também duelos muito interessantes no Campeonato Brasileiro também, né? Na Supercopa do Brasil. Então eu acho que é um duelo com um pouquinho de favoritismo para o Flamengo, pelo momento que a equipe vem tendo, né? Lembrando que o primeiro jogo já acontece na semana que vem, né? Aliás, semana que vem todo já vai ser de Copa do Brasil, né, o nosso meio de semana. Então, assim, acho que o Flamengo é um pouquinho favorito, mas o Atlético Paranaense está totalmente no jogo, está totalmente no duelo, e vai ser um duelo muito interessante, e eu estou bastante animado para ver quem vai passar e quem vai ficar de fora, Gabriel. É isso aí, análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Antes da análise do Johnny, temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport. Boa tarde, Renato. Obrigado por acompanhar nosso Connect Sport. Boa tarde, Connect Esportes. Bons comentários. Valeu, Renato, telespectador fiel do nosso programa. Um abraço. Lucas Campos, muito sucesso, Gabriel. Valeu, meu irmão. Obrigado aí por sempre acompanhar o nosso Connect Esporte. Um abraço, meu amigo. Renato Sanches, Copa do Brasil vai dar Fla-Flu, São Paulo e Corinthians. Olha ele ali já analisando o chaveamento. Daqui a pouco eu vou perguntar aí para vocês, saber o chaveamento, a opinião de vocês. O que pode acontecer. Só na final, né? Não tem como. É só na final. Realmente não tem como não. Parando para prestar atenção, olhando o chaveamento aqui com mais atenção, não tem como não. Até porque o São Paulo tá na outra chave junto com a equipe do Flamengo, então não tem como nesse momento. Bom, Johnny, faça a sua análise aí, o que você analisa, o que você achou desses jogos aí das quartas de finais da Copa do Brasil? Eu sinceramente queria ver São Paulo e Corinthians, Fluminense e Flamengo, mas tá de boa. Atlético Goianiense e Corinthians vai ser um jogo que, para mim, vai ser um equilíbrio muito bom, porque o Corinthians, o ano passado, se eu não me engano, foi eliminado pelo Atlético Goianiense, então quer repetir, eliminando o Corinthians de novo. Então, não sei se vai acontecer isso. O Corinthians está um pouco melhor, eu acredito que é o favorito para esse jogo, vai ser um jogo bem equilibrado, o Corinthians decide na sua casa, então temos esse forte para a equipe corintiana, que é decidir na Neoquímica Arena. Mas tem que tomar cuidado com o Atlético Goianiense, que já eliminou o Corinthians na última Copa do Brasil. E outro confronto é Fortaleza e Fluminense. Para mim vai ser um confronto dificílimo também. E o Fortaleza vai focar também na Copa do Brasil, que é a única coisa que o resta. Repetindo, o Fortaleza tem que focar um pouco no Brasileirão, mas quer sim buscar o título da Copa do Brasil. O Voivoda já disse que quer sim buscar um título e vai pegar o Fluminense, que é um time que está muito organizado, muito bem treinado pelo Diniz, e vai ser um confronto muito bom de assistir. Veremos como que vai ser essa partida entre Fortaleza e Fluminense. E como diz bem o Sanches, o São Paulo é uma equipe que não vem muito bem contra times menores, né, que é o América, com todo respeito a torcedores do América, e o América cada vez mais quer chegar longe da Copa do Brasil. O ano passado foi eliminado nas semifinais pelo Palmeiras, o ano passado não, 2020, foi eliminado pelo Palmeiras, e o Palmeiras acabou sendo campeão. Ele pode eliminar o São Paulo, pode eliminar o Atlético Paranaense, o Flamengo, e pode ser campeão também. Todos que estão aí podem ganhar o título. Então o São Paulo também tem que tomar cuidado com esse América. Mas eu não desacredito desse São Paulo. Eliminou o Palmeiras, cresceu e vem forte querendo o título inédito da Copa do Brasil. Então, para mim, ainda é favorito para essa partida a equipe do Rogério Ceni. Vamos ver como que vai ser esse confronto. E o confronto, como todo mundo espera, é o Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético decide o Atlético começa
esse confronto jogando na Arena Baixada e depois pega o Flamengo no Maracanã. Se eu não me engano, eliminou o Flamengo no Maracanã uma época aí, ou disputou a final, se eu não me engano. Me corrigem aí se eu tiver errado. O Atlético foi campeão em cima do Flamengo no Maracanã. Na final, 2013. Não. Na Copa do Brasil. Isso. Não, 2013 o Flamengo foi campeão nos pênaltis. Não, isso foi nas quartas de final. Esse ano que o Atlético Paranaense... o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo nas quartas de final, e aí na final foi campeão em cima do Internacional, com aquele lance do Cirino, que ele dá o drible de letra embaixo das pernas e tal. Era o Rony, né, que fez o gol. Sim. Mas teve uma edição que o Flamengo foi campeão, da última vez que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil foi contra o Atlético Paranaense, né? Foi contra o Atlético Paranaense Maracanã. 2013, né? Isso, 2013, exatamente. Isso, o Elias, o Hernani, aquele time, né, do Flamengo, que ainda era bem... Isso, Paulinho, que é hoje. Paulinho, que é fã do Daniel. Exatamente. Exatamente. Então, esse confronto é um confronto, para mim, equilibradíssimo, né? Tem a rivalidade aí entre essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o Flamengo perdeu por 1-0. Claro, o Flamengo está muito melhor do que quando jogou contra o Atlético Paranaense naquele jogo, e vai estar muito melhor nesse jogo, porque vai ter reforços de Vidal, de Everton Cebolinha, provavelmente outros reforços como o Wendel, o Wallace, que deve chegar na equipe do Flamengo. É o Wallace? O nome dele. O Wallace deve chegar. Não me recordo agora. O Wendel renovou o contrato dele com o Zenit da Rússia. O Wendel ficou mais difícil agora a vida dele. Isso. Então, pode fortalecer cada vez mais o Flamengo. Para mim, é o favorito para vencer a Copa do Brasil. Mas ele e o Fluminense, para mim, são os favoritos a conquistar a Copa do Brasil do modo que vem jogando. Mas eu vou falar já aqui, para mim, as semifinais é Corinthians e Fluminense, São Paulo e Flamengo. Mas podem me cobrar depois se esses times forem eliminados depois, viu? Se for cobrar, você não apresenta o Connect Sport. Simples assim. Brincadeira. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Gabriel. O Johnny já falou algo que eu ia perguntar, o que achou do chaveamento aí, depois das quartas de finais, das semifinais. Daqui a pouco o Gabriel vai falar, só que antes eu tenho uma análise sobre esse sorteio da Copa do Brasil. De cada jogo, é uma breve análise. É claro que nesse momento a gente não pode apontar favorito em cada duelo, são duelos muito equilibrados. Eu tô mais ou menos na análise do Gabriel. Não vejo um time se sobressaindo como outros. É claro que a gente parar para analisar, tem times que tem mais elenco que outros, mas se as equipes até chegando até esse momento se sobressaem muito dentro da competição. Atlético Goianiense e Corinthians, um exemplo. O Atlético Goianiense se vê de uma classificação muito heróica na Copa Sul-Americana, vem se incorporando e já está acostumado essa temporada a enfrentar esse tipo de competição. Então acho que o Corinthians aí vai ter muita dificuldade, embora eu acredito que com esses reforços que estão chegando vai agregar muito e o Corinthians entra como pleno favorito nesse jogo, mas acredito que vai ser um jogo muito difícil. Fortaleza e Fluminense já é um jogo que eu acredito muito, principalmente na classificação do Fluminense, já que o Fortaleza precisa voltar suas atenções no Campeonato Brasileiro e a forma com que o Fluminense vem jogando, eu acho que para esse duelo o Fluminense entra como favorito. São Paulo e América Mineiro, cara, já é um jogo um pouco mais traiçoeiro, principalmente porque ninguém apontava o América Mineiro se classificando diante da equipe do Botafogo, e o América Mineiro teve uma classificação notória diante da equipe carioca, chega com bastante moral para esse jogo contra o São Paulo. É um jogo muito em aberto na minha análise. E também Atlético Paranaense e Flamengo. Por mais que o Atlético Paranaense vem fazendo um grande trabalho com o técnico Felipão, acredito que o Flamengo vai ter uma ligeira vantagem, principalmente com os reforços que vão voltar, que estão chegando e que vão incorporar muito esse elenco do Flamengo para o restante da temporada 2022, mas vejo um duelo muito em aberto aí também, esse confronto Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, Gabriel, agora eu te faço a pergunta, o que você analisa aí desse chaveamento, já fazendo uma prévia aí dos confrontos das semifinais e até da final? Olha, eu fico com o Johnny, né? Eu gostaria de ver um clássico nesse chaveamento, né? A gente estava até conversando antes do programa. Gostaria de ter talvez um Fla-Flu, talvez até mesmo um Flamengo e Corinthians, ou Flamengo e São Paulo, que também, São Paulo e Fluminense, que a gente teve agora, que também, pelo não, é um clássico, mas eu acho que ficou de bom tamanho, cara. Eu só acho meio estranho que, assim, toda vez que tem sempre dois times, assim, talvez de menor expressão, nesses sorteios, assim, de Copa do Brasil, né? Nunca tem esse duelo, né? Nas quartas de final, né? Não sei se é uma coisa premeditada ou não, brincadeiras à parte, mas, assim, também eu gostaria de ver, quem sabe, o América Mineiro, Atlético Goianiense, umas quartas de final de Copa do Brasil, seria bem interessante também, né? Mas acabou, infelizmente, não dando. Mas acho que tá de bom tamanho, sim. Acho que ficou um duelo
É muito maneiro. E assim, cara, eu fico expectativo pelas semifinais, né? Porque a gente pode ter uma semifinal com Corinthians e Fluminense de um lado e Flamengo e São Paulo do outro, né? Que seria realmente 2 clássicos também do futebol brasileiro, né? 2 clássicos aí, Rio e São Paulo. E podemos ter, quem sabe, o Corinthians e São Paulo na final, ou até mesmo o Fla-Flu, que também pararia aqui o Rio de Janeiro, assim como o Corinthians e São Paulo ia parar também aí em São Paulo. Então eu acho que, assim, tá de bom tamanho, assim. A Copa do Brasil, muita gente também tá falando, a Copa do Brasil tá difícil, tá difícil. Olha, eu acho que tá bem equilibrado, mas não vejo muita dificuldade. Acho que qualquer um pode ser campeão, né? Acho que sim, tá tudo em aberto, mas acho que a tendência é tanto São Paulo, quanto Corinthians, quanto Flamengo e Fluminense se classificando, né, para as semifinais. Eu acho que essa é a tendência no momento, né? Mas sim, tudo pode acontecer, porque nós estamos falando de futebol, né? E futebol sempre nos proporciona momentos históricos incríveis, então assim, tudo está em aberto, mas acho que deve ficar por aí mesmo. E tô animado, cara. Vão ser confrontos bastante interessantes. Eu gosto desse duelo mata-mata, né? Essa coisa assim. A gente viu bastante isso, né? Nas oitavas de final, com clássicos assim. A gente viu com o Fluminense passando pelo Cruzeiro, com o jogo com o Mineirão lotado. O Flamengo passando no Atlético Mineiro com o Maracanã lotado, né? Com aquela coisa bem-vindo ao inferno. O São Paulo indo até o Allianz eliminando a equipe do Palmeiras, o Corinthians fazendo 4-0 no Santos. Eu acho que isso que é legal da Copa do Brasil e tá cada vez mais interessante, e vamos ver como é que vai ficar. Eu confesso que gostei do chaveamento, poderia ter sido melhor, eu acho que poderia, sim, quem sabe, ter tido pelo menos um clássico, mas tá de bom tamanho, e tô curioso para ver como é que vai ficar isso aí até a final. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Pode falar, Johnny, faça a sua análise. O chaveamento só devia ser o Fluminense pro lado do Flamengo e o São Paulo pro lado do Corinthians para ser um dos jogos mais interessantes na semifinal. E tem muitos amigos meus aqui que estão falando que vai dar Atlético Goianiense e América Mineiro na final da Copa do Brasil. Esses são loucos, hein? Enfim, tudo pode acontecer, né? A gente nunca pode subestimar. É isso aí. Pode acontecer. É isso aí, a análise aí do Connect Sport aí dessas quartas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil já retorna na semana que vem e tudo que acontecer dentro da competição vocês vão ficar bem informados aqui no nosso Connect Sport. Bom, prosseguindo o nosso programa, agora temos um recado para vocês que nos acompanham, que tá por acaso acompanhando o nosso programa, tá buscando uma internet de qualidade, seja para o seu comércio ou seja também para a sua residência, mas não sabe onde achar, eu apresento a vocês nesse momento a Rede Banda Larga. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. É isso aí, o que você está esperando para se tornar mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga na região oeste? A Rede Banda Larga proporciona para vocês, assinantes, benefícios que outras empresas não proporcionam, por isso não perca tempo. Se torne mais um assinante da Rede Banda Larga, 600 MB por R$100, a gente não acha em qualquer lugar. Lembrando que a Rede Banda Larga também disponibiliza para os seus assinantes a TV na fibra, que contém 90 canais, e onde está presente o nosso Connect Sport nesse momento no canal 12, junto com o consórcio de imprensa metropolitano, uma programação diferenciada na TV. Gostou dos benefícios da Rede Banda Larga? Tá, eu vou indicar para vocês o contato, que é o 11 4210 4412. Repetindo, 11 4210 4412. Você será direcionado ao suporte da Rede Banda Larga para se tornar mais um assinante entre os 30 mil presentes. Portanto, não perca tempo. Dê um salto na sua residência e no seu comércio e aproveite os benefícios da Rede Banda Larga. Bom, prosseguindo o nosso Connect Sport, agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Teremos grandes jogos nessa noite e quem traz informações de todos esses jogos é o nosso repórter diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a você que está nos acompanhando. Quarta-feira e estou aqui hoje para falar sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou nesta terça-feira com a vitória do Ceará em cima do Avaí pelo placar de 1-0. A rodada continua a partir de hoje. Às 7 horas teremos Bragantino e Fortaleza no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Às 7 horas temos
o Fluminense, que viaja para Goiânia para enfrentar o Goiás no estádio Serrinha. O Fluminense que busca se aproximar do líder Palmeiras. Às 7h30, na Arena da Baixada, teremos um confronto de rubro-negros. O Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Goianiense. Às 8h30, teremos o Flamengo. O Flamengo que busca subir na tabela, entrar mais no G6. No Mané Garrincha, enfrenta o Juventude, que é o atual lanterna da competição. No mesmo horário, teremos o jogo de Internacional e São Paulo. O Internacional, que é o quarto colocado com 29 pontos, também está tentando, quem sabe, sonhar com o título, e para isso precisa vencer para ter alguma possibilidade de se aproximar do Palmeiras, que é o atual líder com 33 pontos. Já o São Paulo também busca subir na tabela, se aproximar do G6, é o atual nono colocado com 24 pontos, está a 4 pontos de desvantagem em relação ao Atlético Paranaense, que é o sexto. Às 9h30 teremos Corinthians e Coritiba na Neoquímica Arena. O Corinthians, que é o terceiro colocado com 29 pontos, também está tentando perseguir o líder Palmeiras, enfrenta a equipe do Coritiba, que está à beira da zona do rebaixamento. O Coritiba é o atual 16º colocado com 19 pontos, está a 1 ponto de vantagem em relação ao América Mineiro, que é o 17º, que tem 18. Ou seja, o Coritiba vai tentar um resultado positivo para tentar se afastar dos 4 últimos colocados. Às 9h30 teremos duelo de alvinegros, Santos e Botafogo na Vila Belmiro. O Botafogo já tem 2 derrotas consecutivas. Enfim, são 2 equipes que não vivem em um grande momento, portanto vão tentar vencer nesse campeonato brasileiro urgente para, quem sabe, até se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Na quinta-feira teremos Cuiabá e Atlético Mineiro na Arena Pantanal. O Cuiabá também precisa vencer para tentar se afastar da zona do rebaixamento, e o Atlético, que é o vice-colocado, segundo colocado, embora não vive em uma grande fase, está firme na briga pelo título e pode, dependendo de uma combinação de resultados, terminar a rodada na liderança. E às 8 horas, para fechar essa 16ª rodada, teremos o jogo de América Mineiro e Palmeiras. O América Mineiro, que está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 18 pontos, enfrenta o Palmeiras, que precisa vencer, tá? Precisa vencer para tentar se afastar dos clubes rivais que estão na cola. É isso aí, esses são os jogos da 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno deste Brasileirão. Volto com você, Gomes, e daqui a pouco volto. É isso, é o nosso repórter Daniel Godoy, diretamente de Vitória, no Espírito Santo, trazendo as informações dos jogos dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, grandes jogos nessa rodada, e eu queria saber a sua análise, Gabriel, sobre os jogos que vão acontecer hoje. É isso aí, Gabriel. Começar falando sobre os jogos aqui do time do Rio, né? Começar falando aí sobre Flamengo e Juventude, o que acontece às 8h30 da noite. O clube do Flamengo que está bem animado, né? A torcida está bem animada. O Flamengo vem de um excelente momento, vem de 2 vitórias em sequência, né? Depois de vencer o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e venceu também a equipe do Coritiba no Brasileirão. O Flamengo que não perde em casa desde a partida contra o Fortaleza, né? Quando o técnico ainda era o Paulo Souza, desde quando o Dorival assumiu, o Flamengo ainda não perdeu em casa e tomou apenas 1 gol, né? Então realmente vem aí fazendo um grande trabalho o Dorival Júnior, pegando o time do Juventude, que é a lanterna, né? Acho que o Flamengo hoje é o amplo favorito, jogando em casa, né? Que o jogo vai ser em Brasília. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos para esta partida, tá, Gabriel? O estádio Mané Garrincha vai estar lotado. O Flamengo vem com força máxima, aliás, já tem a escalação aqui do Flamengo para a partida de logo mais. O Flamengo deve vir a campo com o goleiro Santos, a defesa deve ser Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. O meio deve contar com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e na frente Gabigol e Pedro, e fica a expectativa também pela estreia do Cebolinha. Ele deve jogar 25 minutos no segundo tempo, e vai com certeza fazer sua estreia hoje, e vai ser mais um atrativo para essa partida. Já o Juventude do técnico Humberto Louser deve vir aí numa retranca total.
deve vir aí, quem sabe, num 5-2-3 com o goleiro César no gol. A defesa veio com Rodrigo Soares, Thalisson, Jean, Rafael Foster e Moraes. No meio vai vir o Jean, o Yuri Lima e o Jadson. E na frente, Bruno Nazário, que está fazendo sua estreia, né? Ele estava no Vasco. O meio é Paulo Henrique. E no ataque, o Pita está disputando vaga junto com o Ricardo Bueno. Esses, então, são os times de Flamengo e Juventude para logo mais. O Flamengo é o favorito e acho que deve ter uma vitória bem tranquila hoje para ganhar cada vez mais moral para a sequência do Campeonato Brasileiro. Já falando agora de Santos e Botafogo, né? Que o jogo acontece às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Um duelo de duas equipes que estão vindo de um momento conturbado, né? O Santos vem perdendo alguns jogos, vem numa situação realmente bastante complicada a equipe do Santos, né? Perdeu o treinador e agora deve, né, anunciar o técnico Lisca, quer dizer, eu não sei se já anunciou, né? Não sei como é que já foi nos últimos momentos aí. Então o Lisca doido vai pro Santos, mostrou que é doido mesmo, porque em 3 semanas de esportes, apenas 3 jogos, ele rasgou o contrato, pagou 130 mil para a diretoria do esporte da multa, né? E vai treinar o Santos. Muito interessante ver o Lisca aí treinando a equipe do Santos, treinando uma equipe muito grande, e eu tô curioso para ver como é que vai ficar isso. Mas hoje ainda não tem o Lisca no comando ainda, o técnico vai ser o interino Marcelo Fernandes, e o Santos deve vir a campo com a seguinte equipe para a partida de logo mais. João Paulo no gol, Madison, Luiz Felipe, Eduardo Balmerman e Felipe Jonathan formam a defesa. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Carlos Santos. E no ataque, Lucas Braga, Léo Batistão e Marcos Leonardo. O Santos deve vir então aí no 4-3-3. Já o Botafogo, que vem de derrota para o Atlético Mineiro, aliás, vem de 3 derrotas em sequência, né? Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o América Mineiro e perdeu para o Cuiabá. Os 3 jogos sem sequer marcar um gol, né? E mesmo assim, ainda sofreu 5 gols nesses 3 jogos. Então, realmente, a fase é péssima do Botafogo, conta com muitos desfalques, é bem verdade. E o Botafogo deve vir a campo hoje com o seguinte time: Gatito Fernandes no gol, Saraiva, Canu, Felipe Sampaio e o Hugo na lateral, né, na defesa. No meio campo, Patrick de Paula, Tietê e o Lucas Fernandes. E no ataque, Gustavo Sauer, Vinícius Lopes e o Erisson. O Botafogo então deve vir com esse time. Pode ser que o Marçal estreie também, deve ter essa expectativa na torcida do Botafogo. Ele pode, quem sabe, começar como titular ou vir do banco de reservas, né? Marçal, passagem por Lyon, estava no Wolverhampton também. Então vai ser um cara que vai realmente ajudar bastante a equipe do Botafogo. E o Carlos Eduardo também, fica expectativa se ele, quem sabe, pode entrar também ou vai ficar para a próxima partida. Já agora falando de Goiás e Fluminense, jogo que começa às 7 horas da noite, né? O Fluminense que vem de empate contra a equipe do São Paulo. O Goiás vem de eliminação para o Atlético Goianiense, empatou com o Juventude na última rodada do Brasileirão. Um jogo muito difícil para a equipe do Fluminense. O Goiás que tem esse estigma de jogar muito bem, né, contra equipes talvez que tem mais camisa, né? Não é à toa que empatou com a equipe do Atlético Mineiro, empatou também com a equipe do Palmeiras, deu muita dificuldade para o Flamengo, né? Então, assim, uma equipe que é muito complicado de se jogar contra e vai vir hoje também num esquema bem defensivo contra o Fluminense do técnico Fernando Diniz, que também está muito bem, vem de momento muito bom. O Fluminense está lá na parte de cima brigando pela liderança e a equipe do Goiás veio com o seguinte time: Tadeu no gol, Reinaldo, Ian Souto e Caetano formam a dupla o trio de zaga. No meio campo, Felipe Bastos, Diego, Matheus Salles. Os alas são Sávio e Maguinho. E no ataque, Vinícius e Pedro Raul. Esse é o time do Goiás para logo mais. Já o Fluminense deve vir aí, né, com o seu time já bem definido. O Fernando Diniz não vai abrir mão do seu time titular para essa partida, mesmo depois do jogo cansativo de domingo. Deve vir com Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel, Nino e Caio Paulista na defesa. Martinelli, André e Ganso formam o meio campo. E no ataque, Matheus Martins, John Arias e ele, Germancano, um dos artilheiros aí, um jogador que está fazendo muito gol. Esse então é o time do Fluminense para logo mais. Esse então foi minha análise aqui, escalação, informação, tudo isso para os jogos de logo mais aí dos cariocas aqui do Rio de Janeiro. E é isso, tamo junto, abração. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco volta com os palpites. Agora, nesse momento, temos a análise do nosso comentarista, Johnny Pereira. Vou começar a falar do jogo entre São Paulo e Internacional, que para mim vai ser um jogo melhor da rodada. O São Paulo que vem de um empate contra o Fluminense dentro do Morumbi e quer hoje buscar a vitória no jogo do São Paulo, que acontece às 8h30 da noite lá no Beira-Rio. E o Internacional quer manter na parte de cima da tabela, quer ficar entre os primeiros colocados e disputar aí um título que todo mundo sonha para o Internacional, uma vaga na Libertadores. O time do Inter busca para esse momento. Eu não tenho uma provável escalação das duas equipes, que eu não consegui achar aqui, infelizmente, mas eu acredito que o São Paulo vai ter
hoje o mesmo time que jogou contra o Fluminense, aquele mesmo time que acho que devido ao Rafinha que jogou contra o Fluminense deve vir o Igor Vinícius na lateral, que estava suspenso no último jogo. Então deve ser aquele mesmo time que eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, exceto o Caleri, que volta hoje, se eu não me engano, não jogou na última rodada, ele que volta hoje contra a equipe do Internacional. E outro jogo que eu vou analisar é o Corinthians, né, que joga contra o Coritiba que também luta para sair da parte de baixo da tabela, não está na zona de rebaixamento ainda, mas luta para a parte de baixo da tabela. Pode ter uma possível estreia de Yuri Alberto, a expectativa é que o Yuri Alberto estreie hoje, não sabemos ainda, o Yuri Alberto não vai ser titular, porque eu tenho uma provável escalação do Corinthians aqui, mas é um jogador que deve ser a possível estreia dele hoje na Neoquímica Arena. E um provável Corinthians para essa partida é de Cássio no gol, Rafael Ramos ou Bruno Mendes, ainda tem essa dúvida do Vitor Pereira, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Cantilho, Duqueiroz ou Rony, e Juliano, Adson, Gustavo Silva ou William e Roger Guedes. Lembrando, William e Maicon estão 100% recuperados e devem sim jogar esse jogo por alguns minutos. E o Yuri Alberto provavelmente está no banco para esse primeiro jogo. Então vai ser um Corinthians diferente para esse jogo contra o Curitiba. O Curitiba buscando aí a reabilitação. E um outro jogo que eu queria comentar é o jogo entre Bragantino e Fortaleza, que para mim o Fortaleza, com a vitória da última rodada, quer recuperar aquele futebol esperado do Fortaleza, que para mim tem uma boa equipe, e para mim tem que fazer isso bem certo. Tem 14 pontos, se eu não me engano, o Fortaleza. Se vencer ainda fica na zona de rebaixamento, com 17 pontos, mas começa a evoluir, né? Ganhou a rodada passada fora de casa e vai buscar essa vitória de novo fora de casa. Mas pega um time muito forte, que é o Bragantino, que vem vindo um bom resultado, né? O Alejandro, que tá jogando muita bola nesse time do Bragantino. Tem um de Sorriso, que era ex-Juventude, que também tá jogando muito bem. Então esse time do Bragantino tá muito bem organizado. Então vai ser muito difícil o Fortaleza ganhar esse jogo lá, mas não é impossível, que tem uma equipe tá muito bem treinada nos últimos jogos pelo Juan Voda. Mas vai ser um jogo muito interessante de acompanhar. É isso aí, a análise do nosso comentarista, Johnny. Ele encerrou em grande estilo, o joinha dele é demais. Tipo, já encerrou dando joinha. Gabriel, finalizei, passo pra você, segue aí. Bom, não podemos finalizar falando da Série A sem os palpites. Cara, eu já desencanei de palpite, eu acho que eu não vou dar mais palpite não, porque eu nunca acerto, eu só acertei 3, cara. É mais fácil acertar análise, mas não acertar palpites. Agora eu não sei se eu fico... Acertou mais que eu. Você acertou quantos, Johnny? 2. O Gabriel já não sei o aproveitamento dele, mas pode ser melhor que todos os eu sei que essa semana eu acertei da seleção brasileira feminina, né? Então já tá aí, pelo menos um acertei essa semana já. Então já bati a cota essa semana. Ótimo. Então já vamos pegar o embalo, Gabriel. Eu falando os jogos e você deixa os seus palpites. Lembrando que já tivemos o início dessa 18ª rodada com a vitória do Ceará em cima do Avaí pelo placar de 1-0. Queria falar alguma coisa, Gabriel? Não, exatamente isso que eu ia falar, seguiu minha mente. Eu ia falar justamente isso, que o Ceará ontem venceu o Avaí por 1-0. O jogo teve falta de luz, né? Foi um negócio doido, acabou quase 1h da manhã o jogo. Então tivemos essa partida ontem também entre Ceará e Avaí, né? Exatamente. Bom, vamos começar, Gabriel, os nossos palpites, sabendo o seu palpite de Goiás e Fluminense. Cara, jogo difícil pro Fluminense. O Goiás, jogando em casa, tem dado muita dificuldade para as outras equipes, apesar de ter sido eliminado recentemente para o Atlético Goianiense em casa. Mas acho que, por tudo isso, acho que o Fluminense, mesmo assim, vai ter com muita dificuldade, vai conseguir vencer pelo placar de 2-1. Flamengo e Juventude. Esse aí pra mim é o jogo mais tranquilo de dar palpite hoje, né? Porque o jogo tá o caminho mais fácil da rodada. Ficaria muito surpreso se o Flamengo não conseguir vencer o Juventude hoje. Óbvio que pode acontecer, porque é futebol, né? Mas acho que o Flamengo vence hoje pelo placar de 4-0. Santos e Botafogo. Olha, jogo difícil demais, duas equipes estão num momento muito complicado, e o jogo tá com cara de empate, eu acho que vai ficar 1-1 essa partida. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense.
Cara, eu acho que o Atlético Paranaense jogando em casa tem um favoritismo, né? Tá jogando muito bem, eu acho que vence por 2-0 com tranquilidade. Internacional e São Paulo. Acho que outro jogo muito complicado também, o jogo vai ser muito equilibrado, as duas equipes realmente é muito equilibrado, assim, né? Tanto o elenco do São Paulo quanto o elenco do Inter, acho que não tem, assim, uma disparidade entre as duas equipes, por isso, mas pelo fato de jogar em casa, né, com o apoio dessa torcida no Beira-Rio, que espero que esteja cheio, acho que o Internacional vence por 1-0. Corinthians e Coritiba. Isso aí o Corinthians aquele estigma do Corinthians, né? Vai jogar mal e vai vencer por 1-0, com gol ali de cabeça e tudo mais. Acho que o Corinthians vence por 1-0. É isso aí, os palpites do nosso comentarista, Gabriel Sanches. Eu ia falar Gabriel Pereira, por isso que eu enrolei. Eu olhei assim Bragantino e Fortaleza, esqueceu. Eu ia falar... Oi? É verdade, não, mas esqueci esse jogo. Bragantino e Fortaleza. Pode deixar o seu palpite, Gabriel, para esse jogo. Eu acho que esse jogo, 2-1 Bragantino tá jogando em casa. Mas, Gabriel... Oi, pode falar. Pode me chamar de Pereira também, que eu tenho Pereira no nome, então tá tranquilo. Tem Pereira, então tá de boa, não sabia. Confesso que eu não sabia. Eu olhei pra você, olhei pro Johnny, deu aquela embaralhada, eu falei, ixi, rapaz, aí por isso que demora aqueles segundos pra processar e não errar. Então a partir de hoje tá de boa, então se chamar Pereira, Sanches, tá de boa. Agora sim, ele que é autêntico, o Johnny Pereira, vou deixar falando aqui e você deixa os seus palpites. Começando por Goiás e Fluminense. Devido à eliminação do Goiás na Copa do Brasil, eu acho que o time vai crescer no Brasileirão, vai sair da zona de lá de baixo, vai dar aquela distanciada. Eu acho que o jogo, concordo com o Santos, vai ser um jogo difícil para o Fluminense. Mas eu acredito que o Goiás vai buscar uma vitórinha por 1-0, hein? É provável, porque tem um excelente goleiro que é o Tadeu, hein? E tá no Goiás, hein? Incrível. Flamengo e Juventude. Pode continuar. Juventude não mostrou dificuldade a coisa alguma a times como Flamengo, Corinthians. Vai ser um time que vai ganhar, vai ser o Flamengo. 3-0 Flamengo. Santos e Botafogo. Tô na mesma análise do Sanches, que o Santos não vem bem nos últimos jogos e o Botafogo também não. Para mim vai dar empate também, 1-1. Bragantino e Fortaleza. Como eu disse, vai ser jogo difícil para as duas equipes. O Fortaleza querendo recuperar o bom futebol e o Bragantino vem com aquele futebol que tem um cara de quase 2 metros marcando gol em todo o jogo, que é o Alejandro. Eu acho que vai ser 2-1 também para o Bragantino. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Duelo de charás. O Atlético Paranaense jogando na sua casa é muito forte. Eu acredito que o Atlético ganha por 2-0. Internacional e São Paulo. Cara, difícil esse jogo. Pode ter a lei do ex hoje, né? Que é o Patrick. E também o Lisieiro. Esqueci o nome dele, que tá, o Lisieiro, que é esse São Paulo que tá lá. Mas para mim vai ser 1-1 Internacional e São Paulo. E para encerrar, Corinthians e Coritiba. Vai ser do jeito Corinthians, 1-0. Bom, isso aí é os palpites do nosso comentarista Johnny Pereira. Os meus palpites rapidamente para esses jogos. Goiás e Fluminense, acredito na vitória da equipe do Fluminense pelo placar de 2-1. Flamengo e Juventude, 2-0 Flamengo. Botafogo e Santos, acredito que 1-1. Bragantino e Fortaleza, acredito na vitória do Bragantino pelo placar de 2-0. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, 2-1 para o Atlético Paranaense. Internacional e São Paulo, 1-1. E Corinthians e a equipe do Coritiba, acredito na vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. Bom, agora o assunto no nosso Connect Sport nesse momento é a Série B, até porque tivemos aí o início aí da 19ª rodada da competição com grandes jogos, tivemos aí alguns dos grandes tropeçando, né? Tivemos o Grêmio empatando com a equipe do Brusque pelo placar de 1-1, o Vasco empatando com a equipe do Ituano pelo placar de 1-1, e já pegando o gancho eu vou passar aqui os jogos que tivemos ontem. Tivemos a vitória do Londrina em cima do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. O Bahia empatando com o CRB pelo placar de 1-1. O Brusque enfrentando o Grêmio ficou no empate por 1-1. Tombense venceu o Criciúma pelo placar de 1-0. E tivemos também o Ituano, o Vasco empatando com o Ituano em São Januário pelo placar de 1-1. Bom, Gabriel, faça a sua análise das suas partidas dessa Série B. Começar falando sobre o jogo do Bahia, né? O Bahia
jogo que aconteceu às 7 horas, jogo bem complicado. O Bahia teve um primeiro tempo que foi muito avassalador, né? O Bahia teve um primeiro tempo muito intenso, pressionou bastante a equipe do CRB, o CRB que conta com o jogador, com o Gum, né? Na zaga, ex-jogador do Fluminense. E o Bahia tentou, e aí aos 40 do primeiro tempo conseguiu arrumar um pênalti, né? Um pênalti bem marcado, na minha opinião. O jogador chuta a barriga do atacante do Bahia. E aí o Lucas Mugni, ele mesmo, né? Jogador do Flamengo, jogador do Sport também, marcou de pênalti, fazendo um belo gol. Só que aí no segundo tempo o ritmo do Bahia começou a cair e o CRB foi começando a gostar do jogo. E aí o Claudinei Júnior, aos 38 do segundo tempo, Gabriel, fez um gol espírita, assim, um gol de cabeça quase da intermediária, assim, de fora da área, de muito longe. Foi um gol muito doido, realmente, do jogador do CRB, né? O goleiro, o Danilo Fernandes, saiu para dar o soco, a bola voltou de cabeça, mandou para dentro do gol, fez um belíssimo gol de cabeça e empatou o jogo. Resultado que eu acho que a torcida do Bahia não esperava, né? Porque o Bahia estava com o jogo na mão, estava jogando muito bem. E agora, lembrando que o Bahia vai ter um próximo jogo muito complicado contra o Cruzeiro no sábado, às 4 horas da tarde, né? Então, realmente, tem que ficar de olho, tem que ficar esperto esse time do Bahia, né? Acho que o Cruzeiro, que vai jogar mais tarde contra o CSA, foi talvez o maior beneficiado nessa rodada, né? Porque tanto o Bahia quanto o Grêmio também, que não venceu, como você bem disse, e o Vasco, né? O Vasco ontem jogou muito mal, pegou a equipe do Ituano, jogando em casa. O São Januário estava lotado, né? Com direito à presença ilustres aí do Alex Teixeira, o novo reforço do Vasco, o Casimiro, né? O streamer, o Luva de Pedreiro também estava lá em São Januário, o estádio estava lotado. Mas quando começou o jogo, Gabriel, foi realmente uma coisa terrível para a torcida, porque o Vasco não conseguiu jogar bem, né? A equipe do Ituano logo no começo veio, né? Muito bem definido, com uma tática bem defensiva, bem recuado, esperando o Vasco, passando contra-ataque. E aí o gol do Rafael Elias aos 15 minutos do primeiro tempo deixou isso cada vez mais claro, né? Que o Ituano estava ali para se defender, tanto que o Vasco teve 70% de posse de bola durante todo o jogo, mas o Vasco não conseguia chegar. E quando chegava, era sempre o chute de média distância, né? Todo teve uma bola na trave do chute de fora da área do Raniel, teve uma bola na trave na falta do Nenê também, e muito também de bola parada, escanteio, cruzamento, e foi num cruzamento aos 31 do segundo tempo, né, que num toque de cabeça o goleiro do Ituano acabou não conseguindo segurar a bola, e o Raniel no rebote apareceu para empatar o jogo. Mas a gente viu ontem muitas vaias ao técnico Mauricinho, muitos xingamentos também por parte da torcida do Vasco, né? Tivemos aí realmente cenas lamentáveis ontem também na arquibancada, algumas coisas que acabaram acontecendo e tudo mais, mas acho que o resultado foi muito ruim para o Vasco. O Ituano foi um resultado bom, o Ituano já mostrou isso, né? Empatou com o Vasco, empatou com o Grêmio, empatou com a equipe também do Cruzeiro, tem dado muita dificuldade para as equipes grandes dessa Série B, né? Então acho que assim, o Vasco está no caminho bom, mas falta melhorar muita coisa ainda. A torcida do Vasco está ansiosa, mas tem que saber também que é o início de um processo. Acho que o Vasco tem tudo para subir esse ano, tem uma boa vantagem. Todas as vezes que o Vasco terminou no G4 no primeiro turno da Série B, subiu para a primeira divisão. Então acho que a torcida tem que estar esperançosa sim, óbvio, tem que cobrar, porque realmente a equipe pode jogar muito mais do que jogou ontem, mas está numa situação boa ainda na Série B, e eu acho que o Vasco vai se manter. Lembrando que aí que a equipe do Vasco volta a campo agora no sábado contra a equipe do Vila Nova, o último colocado, jogando fora de casa em Goiânia. É isso aí, volto com você, Gabriel. É isso aí, eu já passo a bola para o nosso comentarista Johnny Pereira analisar o que ele está achando desses jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Johnny, você está multado. Desculpa aí. Para começar, teve um duelo muito equilibrado entre Brusque e Grêmio. O jogo empatou em 1-1, só que o Grêmio perdeu muitas chances de conseguir vencer o Brusque lá. Apesar que esse time do Brusque foi muito bem treinado pelo... Eu não me recordo o nome do técnico do Brusque agora, mas então anulou um pouco os jogadores do Grêmio, tipo o Ferreirinha, isso daí da tela, que é um dos velocistas do time, né? E o Campaz é o nome dele? Acho que o nome dele, Campaz, um moreninho que joga no Grêmio. Campaz, valeu, obrigado. Então o Grêmio saiu na frente com o gol de Bitélio e o Brusque empatou com o Wallace Reis. Foi um jogo que muita finalização errada da equipe do Grêmio e tropeçou. Poderia ter chegado até a vice-liderança, caso de vitória para a equipe do Grêmio. E ontem também teve o Bahia e CRB, vou comentar igual o Sanches aí. O Bahia teve 16 finalizações nesse jogo, muito chute errado, incrível, e o CRB teve 6 finalizações e o jogo terminou em 1-1.
Então foi um grande tropeço para a equipe do Bahia, que vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão na próxima rodada, que é um jogo muito difícil, mas se vencer também a equipe do Cruzeiro, o Bahia vai aumentar muito a sua chance de subir na tabela, né, de subir para a Série A, mas ontem fez um jogo péssimo, tendo 16 finalização para entrar apenas um, que foi o gol de pênalti do Lucas Mugni. Então foi um jogo muito mais para o Bahia ter vencido do que empatar esse jogo. Então a torcida do Bahia não gostou muito desse empate jogando em casa. Incrível. E a equipe do Vasco, como diz o Sanches ali, para mim, o Vasco não jogou mal. Para mim foi a tática do Ituano que anulou esse time do Vasco, né? Porque esse time do Ituano vem dando trabalho no Campeonato Paulista para os paulistas aqui e está dando muito trabalho para alguns times na Série B. Então, para mim, foi a tática do Ituano que anulou essa equipe do Vasco que teve esse empate ontem em 1-1. É isso aí, a análise do nosso comentarista Johnny Pereira. Eu estava procurando aqui o técnico do Ituano para complementar a sua informação, mas acabei não achando. Gabriel, eu vi que você tem uma análise nesse momento, fique à vontade. A internet do Gabriel acabou caiu. travando, né? Ele acabou caindo aí. Ele levantou aí a mão enquanto você comentava, mas enquanto ele não volta, vamos prosseguir o nosso Connect Sport, Johnny, nesse momento com o nosso giro de notícias do mercado da bola. Até porque o mercado da bola... agora ele retornou. Voltou. Voltei. Voltou. Pode fazer sua análise, Gabriel. Eu vi que você levantou a mão enquanto o Johnny comentava. Só para falar de hoje, né? Temos aí alguns jogos, vamos ter principalmente o jogo entre CSA e Cruzeiro às 7 horas da noite. E como eu disse também, se o Cruzeiro vencer hoje, vai abrir cada vez mais de distância, né, para as outras equipes, tanto para Vasco, Grêmio e Bahia. Está numa situação muito boa. Vamos ter também Ponte Preta e Náutico às 7 horas. Chapecoense e Guarani também às 7 horas. E a rodada se encerra com o Novo Horizontino e Operário às 9h30 da noite. Então, são os próximos jogos da Série B que está pegando fogo. E vamos ver se o líder Cruzeiro vai disparar cada vez mais. Tem um duelo também interessante entre Ponte Preta e Náutico, né, jogo ali lá da zona de rebaixamento, assim também como Chapecoense e Guarani, e a Série B está bem interessante. É isso aí. Pode falar, Johnny. Só lembrando aqui, o empate entre Brusque e Grêmio vai agora os dois pegar no final de semana, as duas equipes de Campinas, né? O Grêmio pega a Ponte Preta e o Brusque pega o Guarani. Para mim, essas duas equipes aqui, ontem fez uma tática muito boa, para mim foi... fugiu do raciocínio, viu? Desculpa aí. Então, com um empate ontem, o Grêmio pega a Ponte Preta e busca essa vitória fora de casa, querendo encostar no Cruzeiro, que é muito difícil. Mas pode seguir aí que me fugiu o raciocínio aqui. Programa ao vivo é assim, Coisas acontece. Estava na cabeça, mas não deu. Quantas vezes aqui, para quem nos acompanha, às vezes a gente precisa, para complementar aí as nossas análises ou informações, precisa de um celular, precisa de um tablet para agregar nas informações. Quantas vezes eu não vou passar os jogos aqui, às vezes o tablet dá aquela travada e a gente acaba perdendo a nossa linha de raciocínio. Acontece, programa ao vivo é assim. Tá aí, Johnny. Vamos prosseguir agora as informações com o mercado da bola, com o nosso giro de notícias, até porque o mercado da bola nunca para. Começando o nosso giro de notícias falando do Neymar. Segundo informações, o destino do Neymar poderia ser o Manchester City. Segundo informações, o PSG ofereceu o atleta ao clube de Manchester em troca de Bernardo Silva. Por sua vez, segundo informações, o Manchester City recusou a proposta. Bom, prosseguindo o nosso giro de notícias, vamos falar agora de Daniel Alves. Daniel Alves que está livre no mercado, já foi especulado em clubes como Atlético Paranaense e Flamengo, mas o destino do atleta pode ser o futebol mexicano. Segundo informações, o atleta tem negociações avançadas com o Pumas do México. Vamos falar agora de Zarate, um dos principais destaques da equipe do Atlético Mineiro. O atleta está valorizado no mercado europeu, já recebeu algumas sondagens, mas segundo informações, uma proposta concreta pelo atleta foi feita pela equipe do Porto. Portanto, podemos ter o Zaratio vestindo a camisa do Porto de Portugal. E encerrando o meu giro de notícias, vamos falar do Cavani, atacante uruguaio que deixou a equipe do Manchester United e que também está sendo bem cobiçado no futebol internacional no mercado europeu. Segundo informações, o atleta pode estar acertando com a equipe do Villarreal da Espanha. Prosseguindo o nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches.
É isso aí, Gabriel. Só para a gente falar os meus giros de notícias, né? Uma notícia extra aqui, já que você falou do Cavani, eu vou falar do Suárez. O Luiz Suárez está em negociações com o Nacional do Uruguai para voltar para casa e quem sabe não pode ser um reforço do Nacional nas quartas de final da Sul-Americana, lembrando que o Nacional do Uruguai enfrenta aqui do Atlético Goianiense e o contrato do Luiz Suárez seria até o final do ano, até a Copa do Mundo, para ele se manter em ritmo para o Catar. Agora sim, vou falar do meu giro de notícias. Começar falando sobre o Diego Ribas, né? Ele está no Flamengo há 6 anos, o camisa 10 da Gávea, o capitão rubro-negro, vai deixar o Flamengo no final do ano. Ele convocou uma entrevista ontem para falar sobre seus planos de carreira. Falou, inclusive, que o Flamengo vai ser a última equipe que ele vai defender no Brasil, né? Que ele não vai continuar no futebol brasileiro no que vem e que só vai continuar no futebol se aparecer algo muito bom para ele no exterior, né? Isso ele pode incluir aí, talvez MLS, né? Os Estados Unidos, talvez ir para a Arábia, talvez ir para a Austrália, assim, alguma coisa assim de carreira. Mas no Brasil, ele já adiantou que ele não vai continuar mais e ele vai acabar saindo do Flamengo. Ele deixa o Flamengo depois de 6 anos com inúmeros títulos, né? Libertadores, Brasileiro, Carioca, Recopa, Supercopa. Realmente marcou a época no Flamengo. O Diego, sem dúvida alguma, na minha opinião, é um ídolo do Flamengo, até pelo passe para o Gabigol na final da Libertadores em 2019. Já falando agora do Paulinho, né, jogador do Vasco e que atualmente está no Bayer Leverkusen, ele deve deixar o Bayer Leverkusen, né? Lembrando que ele tem mais um ano de contrato, ele não quer renovar com o Bayer Leverkusen e a equipe alemã está aceitando ofertas entre 5 e 6 milhões de euros para não perder o jogador de graça até o final do contrato. Equipes do Brasil estão de olho no jogador, né? O Atlético Mineiro quer ele, o Vasco quer ele, o Corinthians também quer ele, mas o desejo do atleta é seguir no futebol europeu e, por enquanto, mais provável é que ele vá para alguma equipe da Europa. Já falando agora do Bayern de Munique, né? O Bayern anunciou a contratação de Matthias de Ligt, o zagueiro da Juventus, né? Ex-zagueiro da Juventus, também zagueiro do Ajax, assinou até 2027 com o clube bávaro e o Bayern de Munique vai desembolsar aí cerca de 70 milhões de euros para a contratação do zagueiro. E já falando agora de Paulo Guerreiro, vocês lembram dele? Pois é, ele mesmo, Paulo Guerreiro acertou com o Avaí e vai ser o novo reforço aí do Leão, né, do Avaí, time de Santa Catarina, anunciando a contratação de Paulo Guerreiro, que vai vir para tentar ajudar o Avaí a não ser rebaixado para a segunda divisão, assinou o contrato até o final de 2022 e está de volta. Ele que não joga desde o ano passado, né, quando ainda estava no Internacional, jogador com passagens aí para o Flamengo, Corinthians, Bayern de Munique, Hamburgo da Alemanha, jogador realmente que foi muito importante para o Corinthians, fazendo o gol do título mundial, e agora vai continuar no futebol brasileiro e vai jogar no Avaí. Esse então foi o meu giro de notícias. Passa a bola de novo para você, Gabriel. É isso aí. Lembrando que o Guerreiro até o momento tem 283 gols em sua carreira. Ei, Johnny, calma aí, rapaz. Essa garganta aí só tá ruim hoje. Brincadeiras à parte, vamos prosseguir o nosso Connect Sport. Com você, Johnny, com o seu giro de notícias. Tá meio péssimo aqui. Só para corrigir o Sanches, o Paulinho também tem uma sondagem do Palmeiras para a possível venda do Verón, que deve sim ser anunciado em breve para o Porto, porque ele não viajou para o jogo de amanhã contra o América Mineiro devido a essa transferência para o Porto. Agora passo as minhas notícias aqui, com notícias muito boas para o Botafogo, né? O Botafogo deve anunciar o empréstimo do volante Lucas Silva para o Botafogo. Então, torcedores do Botafogo podem ganhar mais um volante aí. Pode não, deve sim ser anunciado em breve pela equipe do Botafogo, o Lucas Silva. E continuando no Botafogo, o Botafogo tem também tem uma sondagem pelo Matheus Pereira. Na verdade, o time do Al-Hilal, é assim que se fala, Al-Hilal, ofereceu 20 milhões, o Botafogo achou um pouco alto, mas ainda segue essa negociação pelo Matheus Pereira. Agora mudando para o futebol paulista, né, o Santos recusou a proposta do Almeria da Espanha por Léo Batistão, um dos jogadores que está levando esse Santos às vitórias, né, ou até agora, nesse momento, a equipe está em jogos muito, muito péssimos, mas o Léo Batistão é um jogador que o Santos considera muito bom para o elenco. E agora mudando de outro patamar, né? Vamos falar de futebol internacional. A Roma anunciou a contratação de Dybala, que para mim vai fazer muito sucesso da Roma. Não tinha muito espaço mais para Dybala no Juventus e é anunciado agora como novo reforço da Roma. Volto com você aí, Gabriel. É isso aí, o nosso giro de notícias. Gabriel. Pode falar, Gabriel.
Não, só para também falar aqui sobre o Lucas Silva, né? O próprio Lucas Silva foi até o Twitter falar que negou qualquer tipo de negociação com o Botafogo. Segundo ele não negocia com o Botafogo, não teve nenhum tipo de contato, e a informação que foi dada, né, ontem era falsa, né? Então o próprio Lucas Silva aí veio a público para negar isso. Agora resta saber se é verdade ou não, e segundo ele deve continuar no Grêmio. É isso aí, informações do mercado da bola dentro do nosso Connect Sport. Prosseguindo com o nosso programa, vamos falar agora do futebol internacional, até porque temos os times europeus em torneio de pré-temporada com grandes jogos, fazendo as suas contratações e testando agora nesses jogos de pré-temporada. E quem vai trazer informações sobre esses jogos é o nosso repórter diretamente de Vitória no Espírito Santo, voltando ao nosso Connect Sport, Daniel Godoy. Vamos que vamos, eu voltei e agora eu vou falar sobre futebol internacional. Primeiro, sobre a goleada do Barcelona em cima do Inter Miami pelo placar de 6-0, jogo que marcou a estreia do nosso atacante brasileiro Rafinha. Os gols do jogo foram marcados por Aubameyang, Rafinha, que fez o seu primeiro gol pelo clube catalão, Ansu Fati, Gavi, Depay e Dembélé. O Barcelona joga no próximo domingo às meia-noite contra o Real Madrid, ou seja, teremos El Clássico no final de semana. Outro time que conseguiu uma boa vitória foi a equipe do Manchester United. Parece que o técnico Erik ten Hag começou muito bem dirigindo o time de Manchester, venceu a equipe do Crystal Palace por 3-1. Os gols do Manchester foram marcados por Martial, Rashford e Sancho. E no final do jogo ainda teve o Peixe expulso. O Will Fish foi expulso e o Crystal Palace ainda fez um golzinho com o Ward. Bora falar agora sobre os jogos que teremos hoje. Primeiro eu vou falar sobre o rival do Manchester United. O Manchester City enfrenta o América do México nesta quarta-feira a partir das 9h30, horário de Brasília. O Manchester City faz o seu primeiro jogo na pré-temporada após conquistar a primeira divisão do campeonato inglês na temporada passada, de maneira bastante apertada e incrível, né? Para esse amistoso, o técnico Pep Guardiola não contará com Phil Foden, nem com Stones e nem com Gundogan. E do outro lado, o América do México vem fazendo uma sequência de amistosos, né, contra equipes inglesas. Antes desse jogo do Manchester City, enfrentou outro inglês, o Chelsea, e no final de semana acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Vou falar aqui a provável escalação das equipes. O Manchester City vai a campo com Henderson, Walker, Dias, Eike, Cancelo, Phillips, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Haaland, estreia do atacante Haaland, que foi contratado de maneira caríssima. Enfim, tem tudo para ser um dos grandes ídolos da história do Manchester City. E no ataque também teremos Bernardo Silva. Já o América do México vem com Ochoa, ele mesmo, aquele que pegou tudo contra o Brasil na Copa de 2014. Aí o restante do time tem Sanches, Valdez, Cáceres, Reyes, Aquino, dos Santos, Fidalgo e Martinho. Essa é a equipe do Manchester. Outro time que também vai jogar contra uma equipe não europeia é o Arsenal, que encara o Orlando City às 8h30, horário de Brasília. É isso aí. Vale destacar o Gabriel Jesus, que começou muito bem na equipe do Arsenal, né? Enfim, ele que veio do Manchester City teve uma pré-temporada bastante até aqui. Outro inglês que joga também é o Chelsea. O Chelsea também joga hoje no mesmo horário, às 8h30, enfrenta a equipe do Charlotte. E para fechar, bora falar sobre futebol francês. O PSG vai jogar cedinho, às 7h30, contra a equipe do Frontale. E é isso aí, galera. Essas foram as notícias do dia. Até amanhã. Fui!
É isso, é o nosso repórter diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy, trazendo as informações dos amistosos preparatórios aí pelo mundo. Bom, vamos começar a nossa análise com quem é responsável por analisar o futebol internacional nesse momento no nosso Connect Sport. É com você, Gabriel. O que você analisa aí dessa vitória do Manchester United? Tivemos também a vitória do Barcelona, o Rafinha estreando com a grande atuação, 2 assistências e 1 gol. E os jogos que teremos hoje em amistoso aí pelo mundo. É isso aí, né, Gabriel? Vamos começar falando sobre o Manchester United, que, como eu falei ontem, venceu muito bem o Crystal Palace por 3-1. O Manchester United está em uma gira pela Ásia, né? Já passou por Tailândia, agora também está na Austrália e agora vai jogar mais uma partida contra a equipe do Aston Villa no sábado. É isso aí, o Manchester United tem uma equipe muito boa, melhorou bastante, eu acho. Eu acho que o que pode melhorar o Manchester United esse ano não é o time em si, porque não veio tantos reforços assim, mas sim o técnico, né? Acho que agora o Manchester United tem um técnico de verdade. O Rangnick e o Solskjaer, estava muito abaixo do que é o Manchester United. Eu acho que o Ten Hag mostrou durante todo esse tempo no Ajax que é um excelente técnico, tem tudo para fazer um excelente trabalho à frente do Manchester United, e vamos ver se isso vai se concretizar durante a temporada, e eu acho que sim. E resta saber também se o Cristiano Ronaldo vai abraçar esse projeto do Manchester United ou vai sair, e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Já falando agora do Barcelona, o Barcelona ontem venceu por 6-1, né, se eu não me engano, 6-1 ou 6-0, agora eu não lembro. Acho que foi 6-1, né? 6-1. O jogo. 6-1, né? Venceu a equipe do Inter Miami. O Inter Miami, para quem não sabe, o dono da equipe é o David Beckham, né? Só isso, né? Então aí começou agora também, uma equipe que está na MLS agora, né? Tem aí o Higuaín, tem também o Matuidi, jogador da Juventus, né? Uma equipe que tem alguns jogadores aí bastante conhecidos. E o Barcelona ontem venceu bem. Acho que o Barcelona se reforçou muito bem nessa janela. Trouxe o Rafinha ontem deu uma assistência. Aliás, o gol dele foi belíssimo, né? Um cruzamento onde ele pega de primeiro, uma chapada bonita no cantinho. O Aubameyang também, que vai ser um cara muito importante, né? Vai fazer essa dupla de ataque junto com o Lewandowski, que vai estrear também em breve. Aliás, Gabriel, estou muito ansioso para esse El Clássico de domingo, hein? Barcelona e Real Madrid vai pegar fogo esse jogo e a gente vai ficar de olho aí na semana que vem. Vamos debater sobre esse grande jogo. Já falando agora do PSG, né? O PSG que entrou em campo hoje cedo, venceu por 2-1 a equipe do Kawasaki, lá no Japão, né? O Messi marcou o gol, inclusive, né? O Neymar jogou apenas um tempo, junto com o Mbappé também, o Messi continuou depois do intervalo. O PSG que ainda joga no sábado contra a equipe do Gamba Osaka, em mais um amistoso também no Japão. E é isso, cara, tá sendo bem interessante, né? Como eu falei ontem, ver as equipes europeias vindo, né, para essa nova temporada. Como eu disse algumas vezes também durante o Connect Sport, né, em outros programas, essa janela está sendo a maior janela desde 2019, né, porque a pandemia agora deu uma tranquilizada, então as equipes voltaram a ter mais lucros, assim, né, com bilheteria, né, com tudo isso. Então está começando a voltar aí a pré-temporada forte na Ásia, nos Estados Unidos, né, como era antigamente. Então acho que com isso as equipes estão conseguindo investir mais. A gente vê o Manchester City trazendo o Haaland, né, a gente vê aí o Barcelona trazendo o Lewandowski. As equipes estão se movimentando para fazer contratações e está sendo bem interessante. E eu estou de olho nesses amistosos. Lembrando que hoje à noite, como bem disse o Daniel, né, tem Orlando City e Arsenal, se não me engano também tem Charlotte, Chelsea também. Tem aí a equipe do América do México, portanto, a equipe do Manchester City. Então, vou ficar de olho também nesses amistosos. E amanhã a gente fala sobre tudo isso no Connect Sport. É isso aí. Bom, Gabriel, você tinha adiantado que o Minuto Olímpico hoje estava especial e chegou aquele momento de você informar por que o Minuto Olímpico de hoje é tão especial no nosso Connect Sport. E chegou aquele momento, meu xará, com você aparecer, você trazer as suas excelentes informações do Minuto Olímpico. É com você, Gabriel. Olha. Então, vamos começar falando também sobre uma coisa que vai ser muito especial, que acabou de começar também, né? As quartas de final da Liga das Nações de Vôlei começou agora, nesse exato momento, e um clássico, Gabriel. Só isso, só Brasil e Estados Unidos, né? Uma final olímpica que aconteceu em 2008, que o Brasil acabou perdendo, final de campeonato mundial também, um jogo assim fantástico, e no momento o Brasil vai vencendo o primeiro set por 10-6, tá? Ó, caindo. Nesse exato momento, o Brasil vai vencendo e amanhã eu trago a notícia, se Deus quiser, com o Brasil classificando para a semifinal da Liga das Nações de Vôlei masculino. Já falando agora de tênis, mais notícia boa para o Brasil. O brasileiro Felipe Meligeni venceu na estreia na Itália, no Challenge de Trister, né, na Itália, esse Challenge que vale aí 100 pontos no ranking. Lembrando que ele, com essa vitória, chegou à posição número 144 no ranking mundial, a sua melhor marca da sua vida, né? Então, parabéns aí. Ele que é sobrinho do Fernando Meligeni, brasileiro que foi aí semifinalista de Roland Garros em 1999, né, que foi
muito tempo aí tenista junto com o Guga, né? Levou o nome do Brasil aí junto com o Guga para o mundo do tênis. Então vamos torcer para o Felipe Meligeni cada vez mais nessa caminhada aumentar o seu ranking. Já falando agora do Mundial de Esgrima, a brasileira Luana Pelkman chegou até a segunda rodada, né, do sabre no Mundial que acontece no Egito, né? A brasileira aí foi a única que sobreviveu até essa rodada, mas acabou sendo eliminada para a búlgara Ioana Yeleva por 15-6, terminando na 31ª colocação geral, o que já é uma marca fantástica para o Brasil aí na esgrima. Então, parabéns aí a Luana Pelkman. Agora sim, vamos falar de atletismo, né? E antes daquela notícia que a gente quer tanto ouvir, vamos falar de uma notícia boa também. A Vitória Rosa quebrou o recorde sul-americano no 200 metros feminino, né? Ela aí, esse recorde que durava 12 anos, e ela bateu ontem e acabou terminando na 12ª colocação no Mundial de Atletismo em Eugene, nos Estados Unidos, né? A brasileira aí não conseguiu a classificação para a final, mas tudo bem, realmente foi um recorde aí muito legal para ela. Ela ficou aí com tempo de 22 segundos e 47 centésimos, batendo por 1 centésimo recorde, que também era da brasileira Cláudia Lemos Silva, que tinha feito 22,48, né? Então, que legal a Vitória Rosa batendo mais um recorde sul-americano. E agora sim, Gabriel, vamos falar então do Alisson dos Santos, ele mesmo campeão mundial no 400 metros com barreira, simplesmente fantástico, Gabriel. Assisti essa prova ontem ao vivo, fiquei todo arrepiado, né? O Brasil sendo representado por esse jovem de apenas 22 anos, que é, cara, um fenômeno do atletismo mundial hoje, sem dúvida alguma. Ele bateu o recorde do campeonato ontem, fez o terceiro melhor tempo da história do atletismo, né, nessa prova no 400 metros com barreira. Simplesmente fantástico a campanha. Ele bateu aí 46 segundos e 29 centésimos e agora conseguiu um título mundial histórico do Brasil. É apenas a segunda medalha de ouro na história do Brasil em mundiais de atletismo, né? Inclusive, a outra foi da Fabiana Muger, que ganhou no salto com vara em 2011, então sensacional. E ele venceu, cara, só simplesmente o americano Ray Benjamin, que tem o segundo melhor tempo da história, né? Tempo obtido nos Jogos Olímpicos ano passado, onde ele ficou com a medalha de prata. E o norueguês Karsten Harholm, ele que tem aí o melhor tempo da história, correu para 45 segundos e 94 centésimos nas Olimpíadas de Tóquio ano passado. Ele venceu os dois, conquistando uma medalha de ouro simplesmente incrível. Ele que já era medalhista de ouro em Pan-Americano, medalhista de bronze em Olimpíadas e agora medalhista de ouro no Mundial de Atletismo, simplesmente fantástico. Parabéns ao Alisson dos Santos, o Pio, que ficou muito feliz. Ele que desde o começo, antes de começar a prova, estava todo dançando, estava todo alegre e tudo mais, e conseguiu um excelente resultado. E olha, olho nesse rapaz, que ele é um fenômeno e vai trazer ainda muitas glórias para o Brasil, seja nas Olimpíadas, Campeonato Mundial, Pan-Americano. Fiquem de olho nele, porque ele é fantástico e mostrou isso ontem. E eu fiquei realmente muito feliz pelo nosso Brasil aí sendo representado mundo afora no atletismo. Volto com você, Gabriel. É isso aí, encerramos aí o nosso Connect Sport com chave de ouro, com medalha para o nosso país. E legal demais a gente ver a ascensão aí do Alisson dos Santos, conquistando aí o título aí e uma medalha para o nosso Brasil. Parabéns demais ao Alisson. Pode falar, Johnny. Só uma coisa aqui que eu vou perguntar para o nosso amigo Sanches. Ele disse sobre o Luizito Soares sendo negociado com o Nacional. Só que surgiu uma notícia agora, Sanches, dele sendo oferecido para o Borussia. Procede? Olha, eu não sei, foi oferecido, né? Mas assim, é porque o que acontece, né, Johnny? O Haller, né, que é o atacante que ele jogou da equipe do Ajax, né, que fez bastante gols, que foi contratado pelo Borussia Dortmund, descobriu que está com câncer, né, no testículo, e com isso ele vai passar por um processo de tratamento e tudo mais, e com isso o Luis Soares foi oferecido ao Borussia Dortmund. Não sei se o Borussia Dortmund vai, né, seguir nas negociações. O que eu sei sobre o Soares é que o presidente do Nacional deu uma entrevista falando que estava falando aí, né, com o Soares todos os dias e tudo mais, mas acho que diante dessa situação, eu acho que o Borussia Dortmund pode sim acabar fechando com o Luis Soares e seria uma excelente contratação. Não sei se é verdade, não sei se procede, mas que se for verdade, seria uma excelente contratação por parte do Borussia Dortmund. É isso aí. E seria bom ver o Luizito Soares jogando no Borussia. E desde já desejando aí prontas recuperações aí ao Haller, né? Infelizmente aconteceu essa notícia que ninguém quer receber, né? Mas nós desejamos aí uma ótima recuperação para o atacante Sebastian Haller. Pode falar, Gabriel. Vai dar tudo certo. Não, você falou tudo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, já deu. Ninguém gosta de passar por isso, ninguém quer passar por isso, né? Infelizmente.
Ainda mais o Haller, que estava em ascensão na carreira, né? Acabou aí de fazer uma temporada fantástica com o Ajax, acabou de ser contratado pelo Borussia Dortmund, mas tenho certeza que em breve ele vai voltar com tudo para fazer muitos gols ainda na Bundesliga. É isso aí. Bom, estamos aí. Mais alguma observação que vocês queiram fazer antes do encerramento do nosso Connect Sport? Não, pra mim tudo certinho, tudo na paz, hoje foi fantástico. Bom, então dando um aval, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, mais uma vez cheio de conteúdo bastante informativo e com a excelente participação aí dos nossos comentaristas que contribuem muito no nosso Connect Sport. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas informações no Minuto Olímpico e pelas suas excelentes análises. Valeu, Gabriel, valeu, Johnny, tamo junto. Hoje vai ser bastante interessante aí, né? Vamos ter o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Realmente, o nosso Minuto Olímpico hoje foi muito legal. Fiquei muito feliz de trazer essa informação para o nosso Minuto Olímpico. Foi a melhor informação que eu trouxe até agora no nosso Minuto Olímpico, né? Desde quando começou, né? O Brasil conquistando a medalha de ouro no atletismo, né? Então, muito maneiro isso. E é isso, tamo junto. Amanhã eu tô de volta e vambora, que quartou. Abraço. É isso aí, amanhã estamos de volta. E agradecendo demais ao nosso comentarista Johnny Pereira, que voltou em grande estilo, num programa bastante informativo, e ele contribuiu demais com as suas análises. Muito obrigado, Johnny, pela sua participação no nosso Connect Sport. Obrigado a você, Gomes, obrigado, Sanches, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Desculpa pela minha tosse, que hoje estava meio foda, né? Mas com certeza eu vou me recuperar um pouco melhor para estar aqui falando um monte de novidades aqui para vocês. Obrigado, volto com vocês amanhã. Tamo junto. É isso aí, desconsiderem a palavra. Mas valeu demais, Johnny, pela sua participação. Tá fogo. É isso aí. Tá, ficou ruim a garganta, deu pra entender. Valeu, Johnny, pela sua excelente análise de hoje. Valeu, tamo junto. Até amanhã. E agradecendo demais a todos vocês que estiveram conosco no nosso Connect Sport dessa quarta-feira, pedindo que você se inscreva nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, no Facebook, também nos siga no Instagram e também se inscreve no nosso canal no YouTube para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a todo o conteúdo da Connect Brasil TV SP. Lembrando que temos aí também o podcast, vários podcasts na Connect Brasil TV, temos aí o Gcast apresentado pelo Gabriel GK, temos o Talkboard apresentado pelo Gabriel Cunha, vem aí nas próximas semanas o Telejornal Tribuna do Oeste e uma programação diferenciada para todos vocês que nos acompanham, por isso eu te convido a estar ligado na Connect Brasil TV. Bom, agradecendo demais a sua participação no nosso programa de hoje, desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã o nosso Connect Sport está de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!